Segundou, né? Segundou. E aí vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que a gente tem a sensação, ou de fato a gente engorda na segunda-feira? Quem se pesa na sexta e depois se pesa na segunda, já viu que o negócio às vezes dá uma chacoalhada, né? Então a gente convidou para responder esta pergunta, ele que é médico do esporte, doutor Walid Nabil, bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, doutor? Muito bem. Eu quero só ver a dinâmica que você vai nos mostrar aqui, porque eu, por exemplo, já nem peso mais na segunda, tem que combinar mais depois do final de semana, Dia das Mães, de comilança e tal. E a gente sabe quando a gente dá uma extrapolada. Então, até para o público entender, você tem algo para nos contar que pode indicar o porquê desta balança estar, né, com um número acima na segunda. É isso mesmo. Geralmente, no final de semana, a gente acaba exagerando na ingesta. E principalmente ingesta vinda de carboidratos, pães, farinha branca, massas, doces, bebida alcoólica. Tá. E esses exageros acabam que o corpo ele puxa, ou ele queima uma parte através das atividades e uma parte precisa ser estocada. E esse estoque ele é feito através de uma molécula chamada glicogênio. E o glicogênio ele acaba puxando água. Então você vem numa rotina durante a semana mais equilibrada normalmente. Tá. E quando chega o final de semana acaba tem um exagero de ingesta principalmente por carboidratos. E esses carboidratos acabam puxando água para dentro do músculo. E isso aumenta o peso, obviamente. Daí na segunda-feira vai se pesar, tá mais pesado. Isso, quem percebe mais é pessoas que costumam fazer dietas restritivas durante a semana. Tá. Então você acaba que muitas vezes elimina o carboidrato da dieta e isso vai eliminando o glicogênio que estava dentro do músculo e com ele vai água. Daí você chega a sexta-feira é um peso, daí chega a sexta-noite já começa pizza, hambúrguer, bebida alcoólica. Essa água, ela puxa para dentro do músculo e aí aumenta o peso. Então, isso pode variar 2, 3 quilos, dependendo de pessoa, mas não é que é gordura, puxa a água para dentro do músculo. Então, a gente pode dizer que uma dieta low carb, ela é mais diurética? Ou, enfim, menos... enfim, diminuiria esse estoque aí de líquido, de poupar líquido? Quando a gente restringe o carboidrato, então você não tem a principal fonte de energia é o carboidrato, o açúcar. Então você não tem da ingesta. Então ele vai eliminar o que tem estocado em você, do músculo, do fígado. Tá. Daí vai eliminando. Quando elimina tudo, daí começa a usar da sua gordura como fonte de energia. Certo. Tá? Então por isso que uma dieta com baixa quantidade de carboidrato e sempre associada com déficit calórico é um potente potencializador de perda de peso. E porque ele vai ali, claro, agir depois na gordura, mas também você acha porque dá uma desinchada Sim, como um todo. Total, principalmente no início de uma dieta. Você elimina esse estoque de glicogênio, elimina a água junto. Que interessante. Vamos mostrar aqui com o nosso bonequinho, tá bonitinho isso aqui, ó. Então tá, de segunda a sexta, a pessoa fez lá a dieta restritiva, diminuiu todo esse grupo, comeu direitinho e tal, mas ficou ainda num déficit calórico. Chegou no final de semana, mas só um docinho, vai lá. Daí começa. Só um docinho. Hambúrguer, pizza, doce, bebida alcoólica, daí o músculo vai puxando essa água que vem do carboidrato para dentro dele, daí o peso obviamente aumenta. E como é que a gente sai desse efeito aí do final de semana, então, e desse inchaço? Algumas dicas são, ou você diminuir esses exageros durante o final de semana, tá? Porque daí não tem esse aumento de glicogênio dentro do músculo, ou você pratica exercício físico, porque daí o carboidrato, uma parte vai ser eliminada através das suas atividades e estoca cada vez menos para o estoque, daí não incha tanto a massa muscular e aumenta o peso. E assim, a gente sabe que uma troca de temperatura muitas vezes também pode aumentar um pouquinho o inchaço. O ciclo, né, hormonal, menstrual também vai mudar tudo isso. Então você diria, assim, principalmente num período de TPM, que é o período que a gente precisa daquele docinho que dá mais vontade, é realmente o período que a gente tem que controlar mais, porque senão vai inchar mais ainda? Isso é um grande dilema, né? Porque como você vai controlar mais no momento que te dá mais necessidade, Pois né? que coisa, né? É dureza. É dureza. Mas a questão a essência de tudo é fazer tudo com equilíbrio.
é complicado você restringir de uma mulher que está numa fase de maiores sensações, mais sensibilidade, ainda vai e tira. Então, comer com moderação, evitar os exageros em qualquer momento do ciclo, independente da TPM. E o consumo de água? A gente aumenta, então, o consumo de água, já que a gente sabe que vai... Porque a gente pensa assim, né? Vai reter, porque eu estou comendo um pouquinho mais no final de semana. Mas ainda assim eu preciso aumentar o consumo da água? Com certeza. Vai ser menos pior? Com certeza. A água ajuda a eliminar e excretar todas as impurezas do corpo, inclusive o que está em excesso. Então, não é que você vai tomar mais água e esse peso vai ser maior. Não, ela vai te ajudar, inclusive, a eliminar o que está em excesso aqui dos exageros, ajuda nos exageros que teve no final de semana. E aqueles chazinhos que a gente sabe que tem um poder aí mais diurético, também pode ajudar? Também pode ajudar. É um grande aliado, é claro que não pode exagerar no consumo, porque apesar de ser natural, né, também tem uma ação diurética e não pode desidratar a pessoa com excesso dessas plantas, no caso. Mas aí, doutor, você acredita que se a pessoa na segunda-feira voltar automaticamente para os hábitos, esse líquido vai se estabilizando, então, e diminui a retenção? Com certeza, com certeza. Se volta para a rotina já na segunda-feira, na quarta-feira já está equilibrado. Mas eu tenho uma dica para quem está... Diga. Quem exagerou no final de semana, chegou na segunda-feira, um hábito bacana de se fazer é aumentar, de fato, o consumo de água, de 2 a 3, às vezes 4 litros de água por dia, praticar exercício físico, se puder intercalar aeróbico e musculação. E um hábito importante de se fazer é jejum intermitente, tá? Você consegue restringir a sua ingesta calórica numa janela alimentar menor. E isso facilita o déficit calórico e ajuda também no controle aí do peso. Eu ia te perguntar do jejum. Então, final de semana, que muitas vezes a gente sabe que vai ter ali uma refeição com a família, que pode ter sim lá um pouquinho mais de caloria. Agora a gente está num período de friozinho, né? Que é essa comida conforto gostosa, quentinha, ela acaba tendo um pouco mais de caloria ou de gordura, né? Muitas vezes. Então, o jejum intermitente seria interessante num sábado e num domingo, por exemplo. Ou escolher um dos dias. Eu acho que é mais difícil você fazer jejum durante o final de semana, porque você está ali, você acorda com a sua família, você quer tomar café da manhã com a sua esposa, seu filho, e isso acaba dificultando. Então, um momento legal de se fazer o jejum é na segunda-feira. Então, acabou exagerando no final de semana, tenta fazer um jejum aí de 16 horas, sempre bebendo muita água e o mais importante, durante a janela alimentar, fazer boas escolhas, porque não adianta nada você se restringir durante o jejum alimentar e chegar para almoçar e acabar exagerando aí nas refeições. É verdade. Tem perguntinha do público. Olha lá. Quem quiser contar uma história, pode contar das segundas, hein? É uma história? Ai, tá vendo? Adivinhei. Alexandra, obrigada. Um beijo pra você. Percebo que realmente engordo. Como mais doces, às vezes refrigerante e o glúten do pão francês, acredito também que contribuam. Além disso, bebo uma quantidade de água menor. Engraçado, né? Final de semana eu também esqueço de beber água, que coisa. Porque a água, ela entra na rotina. Então, no carro, saindo do trabalho, sei lá, eu bebo. Aí aqui durante o programa, eu bebo. E aí o final de semana que não tem a rotina, a gente esquece. Exatamente. Então, quando você deixa de tomar água, naturalmente o corpo tende a reter um pouco mais, no caso. Então, nesse caso dela, e até o glúten, ela cita o glúten, né? O glúten tem lá um pouquinho de inflamação, pode causar um pouquinho de inflamação. Também pode ser que dê uma sensação até de estufamento. O glúten, ele tem um poder inflamatório maior que os outros alimentos, tá? Para algumas pessoas, não é para todo mundo. E para essas pessoas, esse poder inflamatório pode sim levar a um aspecto visual do corpo de retenção, inchaço, distensão abdominal. Então, essas pessoas que têm esse tipo de problema, de sintoma relacionado ao glúten, o interessante é, primeiro, procurar um nutricionista para avaliar de fato se é o glúten que está fazendo isso e se for isso mesmo, tentar reduzir o consumo. Eu sei que é difícil excluir, porque grande parte da nossa alimentação aí tem glúten, mas pelo menos saber que de fato é ele que está dando problema e tentar reduzir ao máximo. Eu vou te fazer uma pergunta da minha diretora. E eu tenho uma resposta como praticante de atividade física para sua pergunta, Glaucia, mas vamos lá. A Glaucia pratica atividade física todo dia, de segunda a sexta.
Ela fala, mas eu faço tudo bonitinho de segunda a sexta. Vem final de semana, ela não pratica. Para que a gente possa extrapolar esse pouquinho no final de semana, necessariamente a gente teria que praticar atividade física no final de semana? Olha, necessariamente não, mas seria de grande valia praticar exercício físico na semana. Pensa comigo. Eu acho que eu penso como doutor. Para mim, o final de semana é um dia que é mais tranquilo, que não está corrido. Então, para mim, é o melhor dia para treinar é no sábado. Você acorda a hora que você quiser, que delícia, você vai lá, você vê, pode perceber, você vai na academia, tem gente diferente, não é a mesma pessoa que você vê. Então, acaba sendo uma programação e, como consequência, uma baita consequência, você tem aí grandes benefícios para a saúde. Você fica no 0 a 0, tipo assim, você comeu um pouquinho mais, mas você gastou, tá ali. Imagina o bem-estar, né? Depois de acabar o exercício físico no final de semana, a sensação de dever cumprido, mesmo num sábado, num domingo. Eu concordo 100% com o que você está dizendo e eu acho que eu sou muito ligada a uma coisa chamada organização. Organização de quando vou sair do que é o todo dia e organização do quanto tenho que gastar para também sair, né? Eu sei que eu sou um pouquinho fora da curva, gente, vocês sabem. A Glaucia, eu sou realmente, eu gosto e funciona para mim. Mas, como você disse, doutora, acaba sendo inteligente você programar um gasto sabendo que você vai comer mais. Então, uma questão ali, muitas vezes, até de, caramba, então eu não faço, então eu não vou fazer nem na terça e nem na quinta, e faço no sábado e domingo, já que você vai comer mais no sábado e domingo que na terça e na quinta. Não é verdade? Não, com certeza. O planejamento de uma saída da dieta é muito importante. Por exemplo, num sábado você tem vontade de comer uma feijoada. Poxa, você já vai comer uma feijoada no sábado. Então, será que você tem a necessidade de tomar um baita café da manhã? Será que você tem a necessidade de à tarde, fazer uma refeição, sendo que você já vai comer? É fazer escolha, saber meio que calcular a sua ingesta. Então. Por quê? Porque se você comeu uma feijoada naquele dia e mesmo assim conseguir manter o déficit calórico, isso vai ser bom, por mais que você tenha desviado do seu padrão alimentar durante a rotina. E treinar, então, você aumenta seu gasto, que dá mais liberdade por uma refeição livre aí. Eu concordo, e você sabe, doutor, que é legal a gente ter um espaço para discutir um pouco dessas coisas, porque eu noto que as pessoas não têm muita noção. Não, mas é só um docinho. Às vezes esse docinho, com o pão do café da manhã, com uma feijoada, mas assim, ele duplica, vamos dizer, a caloria que você consome e que seu corpo conseguiria gastar sem você fazer nada. E aí isso é ruim, né? Porque aí você perde tudo que você conquistou e aí você tem que conquistar de novo, acaba ficando cada vez mais difícil, né? Acaba que você vai passando batido, é um pãozinho aqui, vai beliscando no meio da manhã e quando vê, putz, excedeu a ingesta calórica. Então, por isso que é importante estar tudo planejado, uma refeição livre mais planejada e, se puder, incluir o exercício para aumentar o gasto calórico e você ter mais tranquilidade e, de fato, ir de acordo com seus objetivos. É claro que isso falando em quem necessita emagrecer, né? Agora, quando a gente pensa num pãozinho desse, doutor, você tem uma ideia das calorias, um pãozinho desse? Aquele australiano que ainda tem chocolatinho, né? Tem bastante açúcar esse na daí, forma. Se tiver chocolate, aí vai uns 250 para mais calorias aí. Isso aí num chute, tá? Tá, 250 para mais. E quando a gente fala da questão da carga glicêmica dele? É muito carboidrato, não é? A carga glicêmica é a quantidade total de carboidrato. Então, às vezes relacionado com o índice glicêmico, tá? Existe diferença dos alimentos dos integrais para os pão francês e o pão integral. Qual que é a principal diferença, né? O pão integral ele tem mais fibra, tá? Do que o pão francês. E isso acaba deixando o índice glicêmico do pão francês maior do que o pão integral. Mas, independente disso, a carga glicêmica, a quantidade de carboidrato total, ela acaba sendo bem parecida, um pouquinho a menos do que tem mais fibras. E se, por exemplo, no final de semana a pessoa ela come um desse inteiro, aí com recheio, e ainda não gasta, esse excesso dessa carga glicêmica estoca. Vai estocar. Estoca no glicogênio. Exato. Uma parte você vai gastar, né, no seu dia a dia, outra parte vai reter como estoque, como glicogênio. E o glicogênio puxa o quê? Água. E isso vai interferir, consequentemente, no seu peso. E aí vai inchar. E se não engordar junto, porque estamos falando de uma ingesta tal normal que vai dar uma inchadinha. Mas pode ser que se ultrapassar muito, aí ganha gordura. O ganho de gordura ele é mais crônico, não é um final de semana que vai levar o ganho de gordura. Essa variação, essa oscilação do peso da sexta para a segunda-feira, a grande
vem muito mais da quantidade de água que está retida. Perfeito. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Rê, um beijo, obrigada. O exagero no final de semana, acompanhado de uma dose extra de fibras, faria algum sentido? Diminuiria os malefícios do exagero? Bom, eu acho assim, você diminuir um pouco o exagero e incluir mais fibras, ok. Agora você já está numa rotina exagerada de final de semana e ainda põe a fibra que tem também a quantidade calórica, eu acho assim, reduz um pouquinho o exagero, inclui as fibras, porque daí elas ajudam a melhorar os níveis de insulina, não deixa dar pico de insulina, é importante isso também no processo. Mas assim, o exagero e a fibra, não é uma boa alternativa. Porque você está incluindo mais, né? Então acho que se você reduzir um pouco do que você exagera e incluir as fibras, ok. E eu ainda acho que aumentar a quantidade da atividade física é o melhor caminho. Não, é muito bom. Porque você não faz o sacrifício de deixar de comer. Você faz o sacrifício de treinar um pouco mais, né? Aumenta o tempo. Aumenta o tempo, aumenta o gasto calórico, ajuda a excretar, né? A água também, então é sempre de grande valia. Tem mais pergunta, Glaucia? E vai exatamente ao encontro do que aconteceu comigo nesse final de semana. Engraçado, né? Como assim? O meu também. Seu também, doutor? Eu também, faz parte. Difícil eu sair do low carb. Eu sou muito regrada, de verdade. Mas ontem tinha um risoto de camarão que eu falei, Como negar, né? Comi. E ainda comi deixar feliz. a mãe... Aí pergunta quanto que eu treinei hoje, 1h30. Pronto, tá tudo certo. Mas aí é de cada um, né? Mas a gente tá aqui também pra contar experiências que dão certo. Isso incentiva também, né? Incentiva. E tá tudo bem, gente. Quem gosta da pizza vai ser com a pizza, quem gosta do hambúrguer vai ser com o hambúrguer. E aí, organizar essa rotina. E sempre com equilíbrio, gente. Obrigada, viu, doutor? Vai lá no Instagram do doutor, super legal para todo mundo seguir, é o doutor.walid. Eu vou soletrar para vocês. É WALID de dado, é um D mudo, e NABIL, certo? Doutor Walid Nabil. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado. Adorei o tema. Obrigado.